mas a dúvida fica, para onde é que nós vamos? Então, vamos falar de DSB. DSB hoje tem 3 departamentos. Nós temos aí a DGSB, que é o Departamento de Segurança de Barragem, fica no Rio de Janeiro. Eles não estão participando dessa reunião. Por que que eles não estão participando dessa reunião? Porque essa reunião aqui é muito focada nas atividades de laboratório, que é o que o Metódio vai estar conversando com vocês, tá? Aí tem a DIST, parte da equipe da DIST aqui, ela hoje, onde o Carlos Reis é o gerente, aí já fazendo a apresentação, Metódio, aí depois, Carlos Reis, você podia se apresentar, tá? O Carlos Reis é o gerente da divisão da DIST, parte tem laboratório, parte não tem laboratório, mas no que eu conversei com o Metódio ontem, a ideia é fazer a conversa com todo mundo, até porque eu acho que informação é importante. É isso que o Metódio comentou comigo, que ele queria fazer um bate-papo para estar informando toda a equipe e estar colocando sobre uma parte da estrutura dentro da VP de expansão. E temos aí a DETEC, o Alexandre Castro é o gerente, e aí o Alexandre, na verdade, é o gerente da DETEC, que está, vamos falar assim, grande maioria do laboratório. A reunião hoje vai ser bem focada nessa parte dos laboratórios. O Metódio, então, depois, ele vai fazer uma apresentação e a ideia dele era fazer um bate-papo com vocês, dentro do que está fazendo parte dessa transformação. Metódio, só gostaria que o Carlos Reis e o Alexandre se apresentassem, porque eu conversei com você, né, e eles não tiveram oportunidade. Então, acho que era importante tanto o Carlos Reis como o Alexandre aí se apresentarem, pelo menos você conhecê-los. Carlos, pode iniciar. Bom dia a todos. Varejão e Rafael, a gente, como o Renato falou, eu sou chefe da divisão de instrumentação aqui de Goiânia. A gente faz manutenções de instrumentos, instalação de instrumentos, modernização de instrumentos, né? A parte de instrumentação de barragem, na área de segurança de barragem, é a minha equipe que faz. Estão todos aqui. E dentro da nossa divisão tem uma estrutura do laboratório de metrologia, que ficou junto com a nossa divisão desde da época que foi estruturada lá em 2021, em 2017, perdão. Então, essa estrutura está com a gente. Nós temos 3 funcionários que estão aqui participando da reunião. Eles são do laboratório de metrologia, especificamente de metrologia, que a gente faz as calibrações em 6 áreas de grandeza dos instrumentos dos laboratórios, né, que o Alexandre coordena, tal como os instrumentos de segurança de barragem, né, que a gente tem vários instrumentos na área de segurança de barragem, nas barragens que a gente faz as calibrações também. Então, nossa equipe é essa. O resto da minha equipe está voltada para a área de instrumentação e segurança de barragens. Bom dia, uma boa reunião para vocês. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Eu sou o Alexandre, eu estou como gerente dessa divisão de engenharia civil, né, de tecnologia, engenharia civil e hidráulica. Na mesma época, em 2017, que foi estruturada a divisão, em 2021 22, né, teve uma pequena mudança e a parte hidráulica juntou com a parte de engenharia civil. Os laboratórios da parte civil ficam aqui em Aparecida de Goiânia. Aí as áreas depois a gente detalha, né, mas toda a parte de geotecnia, mecânica das rochas, tecnologia de concreto, ainda uma área de aerodinâmica, e a parte de hidráulica com os modelos reduzidos em Jacarepaguá. Então, o laboratório, o conjunto de laboratórios que compõem a DETEC, parte hidráulica no Rio de Janeiro, parte de engenharia civil aqui em Goiânia. A equipe está toda presente, conforme a gente tinha sido orientado, e estamos aí à disposição para ouvi-los. Tá bom? Obrigado. Bom, Alexandre, obrigado. Primeiro, eu queria pedir desculpas ao grupo como um todo, sabe? Essa, eu acredito que não seja a melhor forma da gente se conhecer. Agradecer aí a Renato, né, e pedir desculpas também a ele, a Alexandre e a Carlos, sabe, por a gente fazer algo do jeito que a gente está fazendo. Mas veja, a principal razão para a gente estar aqui, eu estou aqui com 2 colegas que eu vou aproveitar para apresentar, é justamente, sabe, ter ter uma conversa, né, para que as pessoas possam entender como as coisas estão acontecendo, sabe? Na verdade, do mesmo jeito que vocês, cada um de nós, eu estou aqui com 2 colegas, o Rafael e o Miguel,
cada um de nós trabalha numa empresa. E o processo de capitalização veio, e dentro desse processo houve uma reestruturação. Então, qual era a minha preocupação? Por isso que eu estressei tanto, pedi a Renato para fazer isso e conversou-se com Alexandre e Carlos para a gente fazer a coisa desse jeito, sabe? Hoje à tarde, o diretor nosso de engenharia aplicada, ele vai fazer uma reunião com todas as pessoas. E a gente está vivendo uma fase difícil. Que fase difícil? Bom, estamos numa fase que é como é que vai ser essa nova empresa? Quais são as áreas que vão ter? E dentro dessa nova empresa, a área de engenharia, né, ela sofreu uma mudança grande. Os nomes até, você olha os nomes assim, não dá para você entender direito, né? Pelo menos para a gente que está acostumado a viver as empresas do grupo, Eletrobras, por exemplo, eu tenho uma diretoria de engenharia aplicada, eu tenho uma diretoria de engenharia de integração, eu tenho uma diretoria de engenharia de implantação, eu tenho uma diretoria que vai cuidar basicamente dos investimentos que tem que ser feito para a revitalização dos rios, onde a gente tem usina. Então, assim, essas áreas, assim, elas foram definidas pelo VP de expansão. Ele é uma pessoa que, né, tem um currículo, né, ele é uma pessoa internacional, era CEO de uma grande empresa do Brasil, participava de conselho ao longo do mundo. E ele imaginou essa estrutura, e dentro dessa estrutura, né, na área de engenharia de aplicação, ficou uma área que é a área nossa, que a gente está aqui, sistemas elétricos, né, e laboratórios, e dentro dessa área tem uma área de geração, uma área de transmissão. E aqui está comigo, né, Miguel, que é o responsável pela área de geração, e Rafael, que é o responsável pela área de transmissão, e depois vou dar uma oportunidade para que eles possam falar. E aí eu estava preocupado, porque, né, primeiro, né, o ideal era ir pessoalmente aí. Segundo, né, você bota um diretor para falar, vocês não estão sabendo de nada, quer dizer, infelizmente, sabe, como as coisas estão atropeladas, sabe, eu digo, deixa pelo menos, primeiro, dar um pouquinho de paz para as pessoas. Né? Eu tenho algumas informações, mas eu posso garantir a você que eu não tenho as informações todas que vocês querem, né? Eu não tenho, mas a gente vai tentar caminhar nesse tipo. Então, o que acontece? Ficou para que essa área ficasse responsável pelos laboratórios de uma forma geral. Agora, não foi dito exatamente se alguma parte do laboratório vai para algum lugar ou outro. Então, na verdade, pra você ter ideia, a gente está discutindo as funções. O que é que eu faço, o que é que eu não faço. Então, uma hora dessa, né, pela conversa que eu tive, né, ontem, vocês têm, né, uma parte, existem 3 áreas onde vocês teriam que trabalhar. Uma área de inovação, até porque tem uma parte relativa a isso, a inovação. E tem uma área que está ligada à parte de segurança de barragem, que, meu amigo, hoje, né, a operação não pode prescindir. E tem uma área que vai ficar com a gente, que é a área de instrumentação, onde a ideia é prestar serviço para todas as empresas. Não só aqui, mas em outros lugares. A gente cria um centro de prestação de serviço. Pelo menos foi isso que foi pedido. Agora, né, qual o tamanho disso? Como vai ficar? Né? É isso que a gente está discutindo. Então, como dentro dessa linha estava previsto para o dia 3, todas as pessoas que trabalham hoje serem vinculadas a uma caixinha dessa estrutura nova, eu fiquei mais preocupado ainda. Porque como a gente está nessa loucura de discutir função, eu não tive oportunidade para ir pessoalmente, porque, olha, eu ainda estou aqui brigando, né? Essa função é minha, não é nossa. A gente está estruturando. E, assim, o que é importante é o seguinte, sabe? A gente, com essa mudança, vai trabalhar de forma integrada. Então, não existe o laboratório de Furnas, ou da Chesf, ou da Eletronorte. Os laboratórios são da Eletrobras e vão prestar serviço aonde a Eletrobras precisar. Então, essa é uma linha que foi dito claramente. Então, a gente vai trabalhar desse jeito. Então, a gente precisa conhecer o que é que o laboratório pode fazer, que tipo de serviço prestar. Você prestava serviço só a Furnas, você agora ganhou mais clientes. Né? Você vai atender tudo. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa discutir, né, o que vocês têm, conhecer isso, né, ver o que as outras empresas têm
sentar na mesa e ver como vai se dar isso, né? Então, por exemplo, eu estou organizando, a gente, na nossa responsabilidade, por exemplo, então a gente vai trabalhar de forma integrada. Então, ontem, por exemplo, o que é que a gente fez? A gente sentou, a área tem uns colegas de Furnas que trabalham basicamente com a área de, né, de estudos, que é a área que a gente também está dentro da nossa função. Ontem a gente programou fazer o primeiro estudo integrado, juntando Chesf com Furnas para fazer um estudo comum. O estudo não é para Chesf, nem é para Furnas. O estudo é para a Eletrobras. E vamos tentar trabalhar, no início, usando uma ferramenta como essa, mas a ideia é que depois a gente possa prestar serviço. O grupo você pode ir pode acabar em Recife, em Paulo Afonso, pode acabar, né, o cara de Recife pode ir para Itumbiara, onde tiver o problema e eu tenho uma pessoa que pode fazer, vai prestar. Né? Nós somos agora funcionários de uma empresa que está no Brasil todo, que é uma das empresas, né, que estão entre as maiores, não só do Brasil, mas do mundo. Então, isso precisa ficar bem claro. Mas quando a gente começa a falar isso, bom, e a minha situação? Veja, a princípio, enquanto a gente não sabe exatamente o que é a DO, quem vai para a DO, quem vai para a área de inovação e quem vai nos dar a honra de ficar com a gente, né? Tem também uma área de hidrogênio que já está, né, também já envolvida. Então, até a gente poder fazer uma discussão, e aí eu preciso conversar com vocês, conversar com as pessoas que hoje estão gerindo, porque tem uma visão de futuro, que tipo de serviço prestar. A gente precisa conhecer isso, né? Vou olhar também os outros laboratórios para a gente trabalhar de forma integrada. Então, isso não pode ser feito com a rapidez que a gente precisa fazer, porque estamos ainda, né, a gente não tem, é como se a gente tivesse uma estrada onde tem uma serração enorme. Eu não consigo enxergar, né, 300 metros na frente. Agora, qual era a minha preocupação de fazer essa reunião? Para que a gente está vivendo uma época extremamente complicada. Nós viemos de uma empresa, né, estatal, ela foi capitalizada. Aí, né, a gente fica com boato e corredor, com o estresse de que vão acabar, vão fechar, vão demitir, né? Todo dia um boato, né? A gente não tem as informações. Então, isso cria um clima, sabe, que é muito ruim, sabe? E eu tenho uma coisa para mim que é importante, sabe? Eu sou um cara feliz, sabe por quê? Eu vou trabalhar feliz e volto para casa feliz. Olha, eu não preciso mais além disso, sabe? Eu gosto de ir para casa e gosto de vir trabalhar. Então, meu amigo, se eu tiver saúde e essas duas coisas, eu sou uma pessoa feliz. Então, se você está num ambiente que está cheio de boato, é horrível. Então, eu pedi para fazer essa reunião, né? E agradeço aí o apoio e a atenção da gente fazer uma coisa, se conhecer assim, mas a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente, para exatamente, né, conversar com vocês e dizer que o que é que a gente vai fazer. Eu estou convidando cada um de vocês a trabalhar com a gente em sistemas elétricos. Independente se a DO quer, se vai ficar na inovação, onde você vai ficar, você já tem uma casa. Se isso vai acontecer dia 3 de agosto, se isso vai acontecer dia 3 de julho, eu não sei. Mas quando fizer a virada, aqueles que quiserem trabalhar com a gente e trabalhar para a empresa como um todo, vamos estar juntos, pessoalmente, conversando e trabalhando juntos. E discutindo, né, como é que a gente vai fazer para ampliar a gama de serviços, quais são os investimentos que vão ser feitos no laboratório, como prestar esse serviço. Tem espaço para a gente prestar esse serviço não só a Furnas, para fora. Eu preciso discutir isso de uma forma ampla, com todos vocês, né, e principalmente com as pessoas, né, que têm, né, eu acredito que essa visão está clara, né, vão ter oportunidade para fazer isso pessoalmente, sabe? Mas a minha principal motivo de estar aqui é dizer que, na virada, cada um de vocês está recebendo um convite nosso para trabalhar com a gente na área de sistemas elétricos, na diretoria de engenharia de aplicação. Se depois a DO, quando a gente definir com a DO quem vai ficar lá, quem vai ficar com a função, quem vai ficar com a área de inovação, não tem problema nenhum. Meu amigo, a gente trabalha na mesma empresa. Se é melhor para a empresa que vocês vão para a DO, se a DO quer, ótimo. Se você quer trabalhar com a inovação quer, ótimo. Mas hoje, cada um de vocês vai estar recebendo um convite. Se alguém não se sentir convidado, que a gente está falando assim, o máximo que eu posso fazer é ligar. Eu ligo pessoalmente para cada um convidando.
Então, assim, a partir dessa virada, vocês vão estar com a gente numa área que você pode não ter nada a ver com você, porque a área foi chamada de sistemas elétricos. Bom, eu não batizei esse filho, certo? Me deram o nome de sistemas elétricos. Depois, né, o meu nome Metódio, eu também era muito pequeno, eu nem existia para discutir. Então, isso não discute. Né? Resolveram fazer uma homenagem para o meu avô, eu recebi o nome de sistemas elétricos. E a gente trabalha aqui sistemas elétricos, dividido em duas áreas, uma de geração e transmissão, e o laboratório de uma forma geral. Foi isso que foi dado. Né? Para a área de transmissão, o colega Rafael que está aqui, ele vai se apresentar. Ele é a pessoa, é uma colega da Eletronorte. Miguel é um colega que está aqui, representa a área de geração nossa, e ele está aqui, é um funcionário da Eletrosul, CGT Eletrosul. E qual foi a missão que deram a gente? Integrar. Trabalhar de forma junta, prestar serviço à empresa toda, procurar usar os recursos, né? Procurar identificar os potenciais, o conhecimento, a competência técnica para prestar serviço à empresa. E é isso que a gente está fazendo. E trabalhar de uma forma integrada. Eu estava comentando ontem, por exemplo, o pessoal de Furnas estava meio isolado. Então, vamos trabalhar. Tem um serviço para fazer, tá? Uma parte é feita na Chest, uma parte é feita em Furnas. Os dois se conversam, por enquanto, por aqui, mas no futuro vai ter reunião. Então, é isso que foi pedido, sabe? Ela integrar. Na verdade, tem mais duas palavras que eu vou fazer. Miguel usou numa conversa que a gente teve que eu guardei essas palavras comigo. Eu sempre gosto de guardar aquilo que que faz bem. Né? Eu tenho uma nota assim para não esquecer, que é não só trabalhar de forma integrada, mas trabalhar de forma colaborativa e também trabalhar de forma orientada para esse contexto. Então, a gente vai precisar identificar os potenciais, vai precisar identificar como atender, que serviço a gente pode prestar à empresa como um todo. Né? Então, hoje à tarde, eu acredito, ou hoje ou para a próxima semana, vocês vão receber um convite do diretor de engenharia de aplicação, que é o nosso diretor, que é o engenheiro, que é um colega Domingos, que já trabalhou na Eletronorte e estava na Eletrosul. Então, ele vai se apresentar para todas as pessoas que estão ligadas a ele. E era essa a minha preocupação, né? Que de repente aparece um convite no Teams, você entra lá, vai conhecer o diretor, o que é que eu tenho a ver esse diretor comigo, né? Aí, e o pior, né? Você está na área de sistemas elétricos, tem um laboratório aqui de instrumentação, o outro laboratório de concreto. Como é que tem a ver com sistemas elétricos? Olha, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é tentando explicar para vocês que a gente está numa fase de transição e que a gente está participando, discutindo as funções, e a gente vai chegar para conversar com vocês para que a gente possa identificar o que é que vocês pensam e ajudar para que cada um possa servir a empresa, apresentar os resultados que a empresa precisa da melhor forma. Tá certo? Então, a principal razão de eu estar aqui é você não se assustar se receber um convite para conversar com o diretor de engenharia de aplicação, porque vocês estão sendo convidados para fazer parte da área de sistemas elétricos, junto comigo, junto com o Rafael e com o Miguel. Certo? Eu estou planejando, a gente está... o Miguel, que é o nosso colega de geração, eu, infelizmente, estou sem condições de viajar nesses próximos 15 dias, eu estou me afastando, até estou com férias compulsórias, quer dizer, vai ser umas férias compulsórias que eu vou ficar em casa, mas oficialmente eu não posso viajar. Então, assim, eu e Miguel, para a gente conversar pessoalmente. Mas eu estou pedindo a Miguel para que ele vá fazer uma conversa pessoal com vocês, para fazer uma primeira conversa. E assim que eu puder, a gente vai junto novamente, a gente conversa com o Miguel, porque a ideia é levantar que tipo de serviço você presta hoje à empresa, quais são os planos de vocês para o futuro, como é que vocês estão vendo, o que é que a gente poderia fazer para agregar, se na visão de vocês, vocês acham que ficariam melhor na diretoria de operações, se a pessoa da operação tiver interesse também, não vamos criar problemas, se não tiver, a gente pode agregar, montar uma estrutura de laboratório